as partes responsáveis, né, e aí elenco, comissão técnica, treinador especificamente, não vêm cumprindo, porque não estava ocorrendo uma integração, e aí eu digo aos senhores que acompanhei isso de perto, né, quero aqui afastar de maneira categórica, porque estive presente em todos os momentos aí, nos últimos jogos, viajando, concentrando, acompanhando de perto os treinamentos. Em nenhum momento houve qualquer fato gerador. Eu vi algumas publicações, quero deixar até aqui registrado, que hoje surgiram algumas notícias de discussões com Neilton, com o treinador, absolutamente, né? Neilton é um atleta de um comportamento, historicamente, nos clubes onde passou, e aqui no Vitória também exemplar. Em nenhum momento houve qualquer ação individual, isso afirmo com todas as palavras. O que aconteceu é que nós, né, começamos a observar que os resultados que não aconteciam, eles estavam sendo fortemente influenciados por essa falta de integração, né, por esse fator que interfere muito, que o próprio Paulo César me ensinou muito, né, ele me dizia sempre, me diz sempre isso, que no futebol não importa não é só a técnica, é a técnica e a vontade, né? A gente estava percebendo uma necessidade de oxigenar o elenco, né? Era preciso isso, por algum motivo isso não estava ocorrendo, e eu garanto, e aqui, digo aqui aos torcedores do Vitória, tivemos uma reunião agora com toda a comissão técnica, com todo o elenco, onde foram renovados esse compromisso com a responsabilidade, né, que o momento requer. Todos estão, e vocês vão perceber isso, em termos de atitude, todos estão muito empenhados, porque sabem da responsabilidade desses próximos jogos, principalmente o próximo jogo do Bavi, que eu tenho certeza que o torcedor vai encontrar uma atitude diferente, uma atitude mais proativa com os interesses, né, do que o Vitória realmente precisa nesse momento. Presidente, como, por quê, em que momento foi tomada a decisão de não contar mais com Carpegiani? Essas coisas, elas são evolutivas, você vai observando, né? Você vai, a cada jogo que vai acontecendo, você vai observando a resposta. E eu que venho acompanhando de perto os treinamentos, né? Você observava bem tudo aquilo que era orientado nos treinamentos, e você não percebe isso acontecendo na totalidade dentro do campo. Daí você vai percebendo que alguma coisa precisa ser mudada, né? Alguma coisa não estava se encaixando. E a decisão, ela foi uma decisão que ela vem sendo alimentada, mas decididamente tomada hoje de manhã, juntamente com os demais membros da diretoria. Presidente, óbvio que numa demissão de um treinador começam as especulações e tal. Só para minimizar qualquer tipo de especulação, existe algum contato com o treinador ou João Bursi segue até o final? Não. João Bursi vem sendo trabalhado desde quando nós iniciamos o projeto do Sub-23. Né? Temos aí, quinta-feira, um jogo decisivo que vai nos remeter à final desse brasileiro. O Sub-23 não só está servindo para o processo de transição, né, tão falado, e que não tinha sido ainda implementado no Vitória, onde você oferece ao jogador uma complementação da sua formação, ele estava servindo também para o treinador. Então, desde o início, nós conversamos bastante com o Bursi sobre isso. Bursi vinha sendo acompanhado, e eu estava dizendo a ele, hoje, quando fiz o convite a ele, dizendo a ele: Bursi, tenha certeza que dos projetos desse ano do Vitória, o Sub-23 é sem dúvida aquele que superou as nossas expectativas. Era um projeto de primeiro ano, né, iniciado no momento de enormes dificuldades financeiras, mas nós precisávamos iniciar esse projeto Sub-23, e a despeito de todas essas dificuldades, o Bursi trouxe o time à semifinal, né, com grandes possibilidades de ir à final. Então, há um grande mérito disso também, e isso reforça a nossa tese do que acreditamos que o Vitória precisa ser feito a partir daqui de dentro. Nada contra quem vem de fora, eu acho que tem sempre o esporte, o futebol tem sempre, mas eu acho que a pergunta que eu me fiz é o seguinte: por que não Bursi?
Um treinador que vem aí nesse ano, primeiro, um belíssimo trabalho no Sub-20, plantou toda a base para colocar o Sub-20 na final do Brasileiro, vem desenvolvendo um trabalho no Sub-23 e coloca o Vitória numa semifinal, por que não a oportunidade de dar a ele? Então isso foi unânime e ele abraçou com muita responsabilidade. O Bursi será o nosso treinador até o final do Campeonato Brasileiro, quando aí nós vamos efetivamente planejar e colocar em prática o que nós queremos para 2019. Mas não haverá nenhum, até o final do Brasileiro será João Bursi. Alguém foi procurado, não? Não, ninguém. Foi a decisão já diretamente tomada para Bursi. Presidente Ricardo Davi do Esporte Clube Vitória, o torcedor ouvir isso do senhor vai amanhã dizer que já é campeão brasileiro, porque já vem ouvindo isso desde a campanha, o início da temporada. E, de repente, a minha pergunta, o senhor hoje, vendo essa realidade de um time já praticamente quase rebaixado, claro que existe matematicamente chance de sair, é uma decepção para o senhor? O senhor se sentiu hoje que não tem capacidade de ser presidente do Esporte Clube Vitória, de um time, da forma que o senhor é competente como administrador de empresa? Não, Tony, é ao contrário. Primeiro que eu não vejo essa coisa de quase rebaixado, né? Nós estamos vivos na competição, nós temos 6 jogos pela frente, nós temos 18 pontos a disputar, então há um longo caminho, né? Obviamente, cada jogo uma responsabilidade imensa. E eu senti, né, do grupo hoje, não só do grupo de jogadores, mas de toda a comissão técnica, eu diria assim, uma manifestação clara que haverá uma doação completa de todos eles para o nosso objetivo até o final do ano. Presidente, há uma praxe no futebol, às vezes em momentos delicados como esse, de se incentivar financeiramente o grupo, ou às vezes até parte do próprio grupo. Há essa conversa já de uma premiação extra para se manter na Série A? Nós fizemos já, Wilton, desde o início do ano, todo um acerto que já é muito incentivador, né? Nós já criamos um modelo que já, à medida que o campeonato avança, as premiações vão aumentando. Então, isso foi uma forma de evitar essas coisas de última hora. Então, à medida que nós vamos conquistando vitória, o bicho vai aumentando, e progressivamente, cada vitória é uma premiação maior do que a anterior, o que faz com que seja algo baixo. Mas digo a vocês o seguinte, que o que eu vi hoje nos atletas foi muito mais do que isso. Foi muito mais um envolvimento e um comprometimento com a responsabilidade que cada um tem nesse momento. Presidente, você falou sobre os atletas, o comprometimento, essa reunião, essa decisão da demissão do Carpegiani. Os atletas tiveram participação, teve peso? Não, a decisão foi tomada pela diretoria, né? E a gente vem acompanhando, vem participando de todas as atividades. Tivemos uma conversa com o Paulo César hoje de manhã, onde colocamos isso, né, na nossa presença, a gente olhando e comentando, né, mostrando a ele que todo aquele empenho, quem acompanha Paulo César nos treinamentos, sabe o que é que eu estou falando, o grau de envolvimento, de profissionalismo, de responsabilidade que ele tem. Mas futebol é resultado, futebol é campo, né? Futebol não adianta você dizer que está fazendo tudo correto se os resultados não aparecem. E me baseando naquilo que ele próprio me ensinou, que futebol não é só técnica, futebol também tem a parte motivacional, isso eu não estava percebendo. Por alguma falta de integração de método, enfim, a realidade é que isso não estava acontecendo dentro do campo. Eu cheguei a colocar como exemplo o primeiro tempo daquele jogo do Vitória contra o Paraná. Eu fiz questão de dizer aos atletas que aquele comportamento no primeiro tempo não era digno. O que aconteceu dentro do campo naquele primeiro tempo não era digno da história do Esporte Clube Vitória. Que eu exigiria um comportamento mais digno. No segundo tempo a gente viu uma entrega maior, mas é preciso muito mais. E é isso que nós vamos observar, é isso que me foi prometido instantes atrás, antes de iniciar o treinamento, onde eu tive a oportunidade de me reunir com todo o elenco e toda a comissão técnica. Ricardo, você citou muito aí que os jogadores do Vitória estão mais empenhados agora. Isso quer dizer que existiu uma insatisfação por parte do elenco por conta da presença do Carpegiani, ou apenas é uma questão mesmo de que chegou um novo treinador, novas oportunidades? Essa segunda parte ela é uma coisa muito comum, né? A gente está vendo aí aconteceu no Ceará, aconteceu no Sport,
O futebol tem essa máxima, que técnico novo cria, porque à medida que o trabalho vai desenvolvendo, o treinador vai tendo as suas preferências, vai tendo dentro do seu estilo quais jogadores se adequam mais àquele modelo. Obviamente que alguns ficam mais preteridos. Quando muda-se um treinador, é meio que se renova de todo mundo. Mas, de fato, Anderson, o que a gente notava é que faltava ao grupo uma motivação maior. E isso, o coletivo, o todo, né? Se você me perguntar esse ou esse atleta, não. Mas o todo faltava uma motivação maior, e vocês assistem um jogo igual como eu assisto também, e podem afirmar categoricamente isso, né? Eu diria que aquele primeiro tempo do jogo do Paraná me disse muita coisa. E futebol você não pode deixar para depois. Você tem que tomar as decisões logo, porque não tem mais tempo. São 6 jogos apenas, e a gente não pode estar assistindo o que nós assistimos lá contra o Paraná e não fazer nada. Bom, presidente, o próximo jogo do Vitória é o Bavi, e tudo agora está voltado para o Bavi, dentro de casa. O técnico novo vai ter, inclusive, essa oportunidade. Eu estava assistindo o treino agora e vi muita alegria dos atletas, muita descontração. Isso mostra que, de alguma forma, havia uma insatisfação com o Carpegiani, ou não estavam entendendo a metodologia. Enfim, mas a diretoria entendeu isso e tomou logo uma medida para que isso não chegasse, por exemplo, até o Clássico. Emílio, é o que eu falei aqui, né? Nós estávamos percebendo a falta de uma motivação maior. Isso era visível. Isso não somos só nós da diretoria, vocês que acompanham viam isso, e você próprio viu agora o que eu vi também. Eu estava lá antes de vir para aqui, porque eu gosto de ver de perto, né? Eu gosto de observar esse comportamento. E percebi isso. Aí eu diria que é uma coisa de cada um, né? A motivação é uma coisa muito pessoal, as pessoas se motivam de maneira muito individual, cada um se motiva por um motivo diferente. E eu percebi isso, né? Eu percebi, enfim, que há uma motivação maior, há um comprometimento maior, mas isso nós só vamos poder ver mesmo depois do jogo do Bavi. Depois de observarmos isso dentro de campo. É isso que eu disse a eles. Não adianta palavras, olha, vamos, ok, se isso não se traduzir dentro do campo. E domingo nós temos a primeira amostra disso, onde nós vamos checar isso, se há uma diferença mesmo. Presidente, você teria a ousadia de dizer que o Bahia é o favorito para o Clássico de domingo? Diante de tudo que está acontecendo? Eu não tenho dúvida, não. O Bahia é o favorito, sim, claro. Eu acho que sim. Tem melhor campanha, né? Futebol é muito simples, né? Futebol, quem apresenta melhores resultados se torna favorito. Então, eu acho que o Bahia, sim, é o favorito, mas vai encontrar um adversário com muita vontade de reverter isso. Vocês não tenham dúvida. Poucos momentos, contatos aí, não só na reunião, como também percebi o que Emílio falou isso, vai encontrar um adversário muito difícil de ser enfrentado. Ricardo, você falou muito aí no seu discurso, as palavras incentivo, motivação, vontade. Eu acho que isso também deve chegar à torcida, né? Você deve concordar com isso. E a diretoria disponibilizou uma carga de 3.500 ingressos a R$10. Muita gente terminou criticando, acha que esse é um período agora de colocar a carga máxima no valor promocional. Você também concorda nisso? O que é que a diretoria se posiciona em relação a esse ponto? Acho que eu combinei com vocês, não foi? Não combinamos absolutamente nada. Nós percebemos isso também, tá? Nós colocamos essa carga de ingressos, porque é uma atitude que nós fizemos histórica, né? Como tem Bavi de torcida única, aquela setor da torcida visitante, nós desde os primeiros Bavis que nós colocamos e repetimos isso. E a aceitação da torcida foi absolutamente fantástica. Nós vamos precisar do nosso torcedor e logo mais a comunicação deve estar saindo com isso nas próximas horas, não só para esse Bavi, mas para todos os jogos do Vitória, o jogo contra o Atlético do Paraná e o jogo contra o Grêmio, nós trabalharemos com carga máxima a R$10. Todo. Nós precisamos do nosso torcedor. Nós estamos olhando aí no Brasil, né, vendo a festa do torcedor do Ceará, a festa do torcedor do Sport, quem assistiu o jogo ontem viu isso, e o torcedor do Vitória não é menos do que o torcedor, não é menos apaixonado do que o torcedor. Está magoado, está sentido, a gente compreende. Mas essa é a hora de se esquecer presidente, essa é a hora de esquecer treinador, essa é a hora de esquecer jogador. Essa é a hora de trazer o torcedor para torcer pelo Esporte Clube Vitória. E isso nós vamos fazer, nós vamos noticiar para todos os jogos, depois desse Bavi, o Bavi inclusive, carga total de ingressos a R$10, e vamos liberar também um acesso gratuito ao sócio bronze.
Nosso sócio bronze, né, que ele tem, ele também terá acesso gratuito ao estádio. Queremos aqui o torcedor em todos os jogos. Ele será presença absolutamente necessária para que a gente possa reverter esse processo. Presidente, você falou em questão de comprometimento. Você falou em questão de comprometimento e no último domingo nós vimos o Rainer ser expulso no aquecimento e teve o árbitro colocou algumas o que ele falou durante a partida. Você conversou com o atleta com relação a essa postura da qual espera dele durante, assim como todos os atletas dele, se houve algum tipo de represália, não digo represália, mas questão de punição ao atleta. Tá. Assim que saiu a liberação da súmula, eu próprio chamei o Rainer, nós estávamos no aeroporto, de volta lá, e eu próprio disse a ele, digo, olha o que está aqui. Foi isso que você fez? O vice-presidente, não foi. Eu reclamei, disse que a bola tinha batido na mão, que eles estavam errados e tudo mais, e não foi isso que eu falei. Foi a palavra de um com a palavra do outro, nós não ouvimos, não teve nenhuma testemunha do que realmente aconteceu. O árbitro relatou isso, enfim, vai ficar a palavra dele contra a palavra do árbitro. Presidente, a gente que vive no dia a dia do futebol, e pela experiência, eu acho que nós temos experiência mais do que o senhor na convivência. Sem dúvida. Porque hoje o senhor é um presidente presente no clube. Mas antes era um torcedor, às vezes, do rádio, da TV e às vezes da arquibancada. Mas da gente que acompanha dia a dia, a gente vê no semblante, até no grupo, a gente vê que tem o grupo A que não bate com o grupo B. E toda vez que chega, e nós já fomos vítimas disso aqui, de Série A, Série B, cair para a Série C, se manter, a gente vê se existe esse racha. O senhor já chegou a sentir isso? Por exemplo, a saída do William Correa. Falou que houve o racha, que o William Farias também. Tudo isso somando, até mesmo com a qualidade que não é essas boas do time do Vitória, não tenha, juntando tudo e hoje está no que está o Vitória hoje, na sua visão como presidente? Tony, isso ocorre em qualquer grupo de pessoas, né? Qualquer grupo de pessoas. Um grupo de trabalho normal, lá na sua rádio onde você trabalha, deve ter isso. Pessoas que preferem por afinidade outras, isso é normal. Né? Você que tem muito mais experiência do que eu nisso, você pode olhar para trás aí de outros elencos e ver que, né? Então, entre eles é normal que isso ocorra, mas nada que represente racha, nada que isso venha comprometer. Né? Eu olho mais o todo, não tem nenhum problema 5, 6 jogadores se darem mais, terem uma vida extra, fora, né? Uma vida fora daqui, mais junto, isso é normal, de cada um dos escolhos. O importante é quando esse grupo todo se junta. Né? E eu digo que foi isso aí que nós percebemos. Havia uma certa desmotivação, você percebia isso. E eu creio, né, nós vamos apostar, eu disse a eles que eu só vou poder mudar esse meu pensamento, a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Mudei uma peça, entra um novo treinador da casa, com todos os requisitos para receber o apoio, né, uma pessoa jovem, com a metodologia jovem, querendo, né, aparecer no cenário, precisando do apoio de cada um deles, sem nada pregresso de atitude contra um ou outro. Então, um treinador limpo, ninguém tem história contra ele, e pedir o apoio de todos, e tive esse comprometimento. Mas volto a dizer, eu quero ver isso no campo domingo. Ricardo, você garante que o Bussi fica 6 partidas, aconteça o que acontecer, ou você pensa em trazer alguém já pensando no ano que vem? Aconteça o que acontecer, ele vai ficar em 6 partidas. Aconteça o que acontecer, Bussi fica até o final do Campeonato Brasileiro. Presidente, referente ao time sub-23, já tem a mudança do novo treinador, não é isso? Bussi mantido, o torcedor está com essa dúvida. E o projeto do sub-23 para o Campeonato Baiano vai ser mantido também para o ano? Pronto. O Marcos assume, né, o seu auxiliar para esses, eu vou dizer aqui, né, para esses 3 jogos, porque vamos passar pelo Internacional e vamos para os 2 jogos da final. O Marcos assume, porque é todo um trabalho, né? O Sub-23 ele é um projeto conceitual, então ele vem todo em cima disso. O Marcos está bem alinhado com tudo aquilo. Eu pedi a Bursi apenas, eu digo, Bursi, eu vou precisar só da sua mãozinha abençoada nesse jogo de quinta-feira, onde o Marcos vai comandar o time, mas que ele esteja próximo, porque até hoje de manhã eu estava lá acompanhando o treinamento, foi ele que ministrou o treinamento, e por ser um jogo muito importante, é importante também que ele esteja próximo. Nós estamos trazendo também para a comissão o Lucas Itaberaba, né, que é um preparador físico, mas atuará nesses 6 últimos jogos como auxiliar técnico de João Bursi. Né? E o Lucas Penha
assume a parte de preparação física que estava sendo pelo Lucas Itaberaba no Sub-23. O projeto Sub-23, Marcelo, permanece vivo e é um dos grandes projetos nossos para 2019. Presidente, falar em projeto, como é planejamento para o ano que vem, visto que tem uma diferença orçamentária enorme se não conseguir permanecer na Série A. Como é que vocês estão trabalhando isso? Tá. Isso é importante, mais uma vez, Wilton, relatar que as dificuldades que teremos em 2019, ela vale tanto na Série A como na Série B. Qualquer time brasileiro terá alguma dificuldade, a depender do seu grau de comprometimento, né? Quem tem suas folhas já comprometidas para 2019, porque com a mudança das regras dos direitos televisivos, nós só vamos receber certinho, dividido em 12 parcelas e tudo mais. Não é bem assim, tem uma diferença dos primeiros meses, mas, enfim, só 40%. Aquilo que nós recebíamos integralmente, vamos receber 40%, todos. Não é só essa dificuldade, não é só do Vitória. Então, todos os clubes brasileiros que disputarão a Série A, eles terão o seu orçamento reduzido até as suas receitas reduzidas até o início do Campeonato Brasileiro. E, óbvio, que teremos que nos ajustar. Né? Aquele conceito de, poxa, vamos montar o melhor time possível no início da temporada para que ele chegue no Brasileiro. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível fazer isso. Né? É absolutamente impossível você manter uma mesma folha se você vai ter receitas que são diferentes em determinadas épocas do ano. Então, nós estamos fazendo o planejamento, daí o Sub-23, né? Porque quando nós chegamos aqui, esse contrato já tinha sido assumido pelo Vitória lá em 2015. Então, isso já era uma realidade. Né? Nós deveríamos ter tido, né, por parte das gestões anteriores, uma certa reserva por entender que isso aconteceria, independente de Série A. Obviamente que Série B isso cai mais ainda, nós vamos fazer o ajuste de acordo com as receitas. Mas eu ainda continuo assim, no plano 1, né? Onde nós queremos conviver com as dificuldades da Série A. Elas são visíveis, conhecidas já, e eu prefiro conviver com as dificuldades da Série A. Teremos aí um primeiro semestre de receitas menores, segundo semestre de receitas maiores.